Muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa aula hoje aqui em questão foi a aula 3, disponível lá no sistema. Aula essa que a gente trabalhou justamente sobre a questão da definição do que é o tributo. Trabalhei ali todas as características do artigo 3º do Código Tributário Nacional, e começamos a falar das espécies tributárias e trabalhamos a primeira espécie tributária, que é a espécie tributária impostos, né? E lá no vídeo expliquei, no material disponibilizado também, deixei todas as questões. Antes mesmo da gente entrar em debates, perguntas e esclarecimentos aqui, informo que na semana que vem, vence o nosso prazo justamente para postar a VA1, que é a nossa primeira atividade, pode ser em grupo ou individual, sem problema algum, que é o levantamento daquela planilha de custos. Vocês vão pegar alguma família ou alguém como modelo, não precisa falar quem é, como que é e quem que é, porque eu não quero saber da vida de ninguém, e vão criar uma tabela de crédito e débito, no sentido de pegar tudo que essa pessoa ganha ou essa família ganha. Se ganha 10 mil, elencar lá os tributos sobre esses salários. Sobrou 6 mil, faz o que com esses 6 mil? Pago prestação de apartamento, IPVA, IPTU, conta de água, conta de luz, supermercado, posto de gasolina. Pegar essas notinhas e ver o que cada uma dessas notas, tipo, paguei R$300 de conta de luz, coloco lá, gasto R$300 e crio colunas ao lado, mostrando que desses R$300 existem vários tributos que eu achei na conta de luz. E em cima disso, vocês vão ver o que realmente é dinheiro, que é do custo do serviço, das coisas que a gente consome, ou vamos falar assim, o que realmente é o tributo e o tanto que a gente paga. No final das contas, quando você vê em R$10 mil o tanto que você compra, gasta, e já tem de desconto no seu salário, e faz essa conta, você chega numa carga tributária que você suporta aí, que é muito mais alta do que uma carga tributária de imposto de renda ou qualquer outra coisa parecida. E aí você vai fazer uma análise crítica para mim. Concordo, discordo. E na próxima aula nossa, da quarta-feira que vem, a nossa aula da quarta que vem, nós vamos literalmente usá-la para discutir as conclusões que vocês chegaram. E considerando ainda, turma, que não há conclusão certa ou errada, porque tudo depende do que você vai colher de informação e de questões. Mas é tão somente para a gente ter uma ideia dessa situação do tributo no nosso dia a dia. E essa é a importância e essa é a fundamentação para a gente entender. Ok? Eu queria abrir agora para ver se alguém tem alguma dúvida, questionamento sobre a última aula, sobre as características do tributo, sobre as espécies tributárias. Fiquem à vontade. Fala todo mundo junto, não, hein, gente? Porque senão... Eu baixei. Oi, Elaine, pode falar. Alguma dúvida? Todo mundo assistiu o vídeo? Ninguém assistiu o vídeo, gente? Como é que tá essa questão? Hein, turma? Eu, Amanda, assisti um vídeo, mas por enquanto eu não possuo dúvida, não. Não tem dúvida, não? Ninguém teve dúvida nenhuma? Todo mundo entendeu tudo? A definição? Todo mundo entendeu a primeira particularidade aí da primeira espécie tributária, imposto? Ninguém teve dúvida de nada? Ninguém tem nenhuma curiosidade para saber? Fiquem à vontade, tá, gente? Eu estou aqui à disposição de vocês.
Ninguém, gente? Nada? Dúvida nenhuma? Nada? Vai, turma, eu estou à disposição aqui. Vamos lá. Teve uma pessoa que mandou no chat. Estou olhando aqui agora. O Léo colocou que ainda não assistiu à última aula, e a Thaís colocou aqui, não consigo entender a hierarquia das normas. Vamos lá, bacana. Então, a primeira questão aqui, Thaís, acerca da hierarquia das normas. O nosso sistema de direito, ele é dotado da hierarquia das normas. O que é isso? Uma sobreposição entre as normas, né? Então, nós temos uma pirâmide aí, onde nós temos a Constituição Federal, onde ela traz as regras básicas de como que vai funcionar todo o nosso sistema, tanto político, legislativo, judiciário, divisão de estados, municípios, União, competência de cada um, o que são tributos, quais os tributos, quem tem competência para tributar sobre o quê. Então, a Constituição ela nomeia isso tudo. Então, como exemplo, Thaís, até perguntar para você aqui, você, por acaso, atua em algum ramo em questão de trabalho ou não, atualmente? Ou tem algum outro curso, alguma coisa para ver como é que eu posso te explicar de uma forma mais bacana? Ok, você é assistente financeira. Então, vamos supor que lá na sua empresa, como assistente financeira, vocês fazem muita compra ou venda de mercadoria. E sobre a compra e venda de mercadoria, a gente tem a incidência tributária do ICMS, né? E o ICMS, a gente sabe que ele é um imposto devido ao Estado. Só que, ao mesmo tempo que ele é devido ao Estado, nós temos aí as questões dos diferenciais de alíquotas, principalmente quando eu tenho a compra de um bem de um Estado para outro Estado. Como exemplo, né? E aí, o que regula isso? Qual que é a norma que regula isso? Porque se um Estado fala de um jeito e outro de outro jeito, eu fico perdido. Então, exemplo, só para você entender, o que é a hierarquia das normas? Primeira coisa, a gente tem a Constituição. E lá na Constituição fala, caberá aos Estados instituir impostos sobre circulação de mercadoria e serviços, de transporte de qualquer natureza entre Estados ou municípios, ICMS. Aí vem uma lei complementar, que é uma lei de natureza federal, que é a 87 de 96, e traz todas as regras do que é o ICMS. E esta lei complementar, ela tem um caráter e uma normativa a nível o quê? Federal. Depois, cada estado vem e faz a sua legislação do ICMS obedecendo essa lei complementar. Você está vendo que está tendo uma hierarquia? Você está vendo que o Estado não pode sobrepor e nem falar nada ao contrário do que essa lei federal traz de regras? Então, por isso que é importante a gente entender esta hierarquia das normas. Tranquilo? Ajudei? Depois, o Pedro pergunta, professor, você pode explicar na forma da repartição dos impostos como a União faz essa divisão? Eu pedi para vocês, gente, e lá no material tem disponível também, para vocês lerem dos artigos 157 a 159 da Constituição. E lá nesses artigos da Constituição, vem falando da repartição das competências e da repartição dos impostos recolhidos pelos entes federados. Tá? E lembra que eu falei numa aula anterior que de tudo que é arrecadado, mais ou menos 70% está na mão da União, 25% só na mão dos estados e só 5% na mão dos municípios? Pois bem,
O artigo 157 a 159 vem falando justamente o que? A divisão dos impostos. Então, vamos supor, só para vocês entenderem, o IPVA é um imposto sobre a propriedade de veículo automotor. O IPVA é de competência de quem? Do Estado. Então, a gente paga o IPVA para o Estado, né? O Estado recebe esse dinheiro. Só que, por força constitucional, tudo que a gente paga do IPVA fica na mão do Estado? Não. Porque lá nesses artigos que eu estou falando, manda que 50% da arrecadação do IPVA tem que ser destinada para o município a qual o veículo está licenciado. E o que isso representa, turma? Isso representa nada mais, nada menos uma repartição das competências tributárias e uma repartição justamente do quê? Desta questão do recolhimento e do devido aí a nível tributário. Tranquilos? Dúvidas? Então, a União tem que dividir todos os impostos, de acordo com o que a Constituição fala, para os estados e para os municípios, não de forma igual. Então, lá tem toda a divisão e fala o que para cada um. E no meu material eu disponibilizei isso também. Os estados têm que repassar parte de todos os impostos, que são 3, ITCD, ICMS e IPVA para os municípios, tá? E o município, de tudo que ele arrecada, ele fica com ele na sua integralidade, não tem que repassar para ninguém, mesmo porque o município já arrecada muito pouco. Ok? Ajudei? Alguma pergunta? Além disso, fica à vontade, gente. Aí a Rose colocou aqui, infelizmente na prática não acontece. Na verdade, Rose, essa é uma briga até mesmo quando a gente vai falar de reforma tributária, que isso gera uma discussão muito interessante, né? Porque existe sim essa briga aí, mas por determinação constitucional teria que ter esse repasse de uma forma bem efetiva e bem bacana. E aí tem remédios jurídicos para fazer e tudo, mas aqui a gente tem que falar um pouquinho da teoria também, né? Porque senão a gente fica doido. Mais alguma dúvida, turma? Ninguém? Vocês estão muito tranquilos. Jéssica, Thaís, ninguém? Nada? E aí, Pedro? Vocês estão assistindo os vídeos, estão entendendo tudo, estão fazendo aqueles exercícios que estão lá dispostos, turma? Pode perguntar, João. Nós estamos aqui para isso. Professor, na planilha, deve-se colocar o salário da pessoa também? Sim, eu não quero que você nomeie quem que é, como que é. O que é legal e qual que é a intriga dessa VA
E quando você coloca lá, vamos supor que você pegou o João das Couve e pegou lá. E se você não tiver também, você pode inventar, tá? Mas o legal de você pegar o salário de alguém é porque você vai fuxicar para descobrir o que tem de desconto ali, para ver o que você entende que é tributo e o que não é. Parece, às vezes, coisa muito boba, mas a gente vai ver que na prática não. Então, você pegou lá o João das Couve, que forneceu para você o contra-cheque dele, como exemplo. Você vai lá, o João das Couve ganha 10 mil, tem um desconto lá do IRRF, né, o Imposto de Renda Retido na Fonte. Ele vai ter um desconto lá do INSS. Aí você vai falar assim, será que isso é INSS, é tributo, não é? Coloca. Algumas pessoas vão ver lá destacado FGTS, algumas pessoas vão entender que isso é tributo, nós vamos discutir, porque isso não é tributo, mas a pessoa às vezes não teve aula de direito tributário, às vezes não é da área contábil, então vai ter essa dúvida. Então, na verdade, é para fazer a VA sem medo de ser feliz e sem medo de errar, porque é isso que a gente vai discutir. Então, beleza. Adiantamento de salário não é tributo, então não vou colocar, né? Então, a gente vai fazer justamente esse levantamento. Então, exemplo, se você pega a conta de luz lá, o que eu quero? Eu quero saber quanto que você gasta na sua casa, ou se é a conta da sua casa ou do João, não me interessa. Eu quero saber que você vai pegar uma conta de R$300 de conta de luz e vai ficar pé da vida se você ler ela de cabo a rabo e ver que os tributos que você paga ali é muito mais do que você acha que é só ICMS ali. E que quase metade da sua conta de luz é só de tributo. Aí descobri que tem lá tarifa amarela, vermelha, agora está tudo na vermelha, né? A bandeira vermelha. Isso é tributo? Será que sim, será que não? Nós vamos discutir isso. E com o que eu falei na aula de hoje, disponível para vocês durante a semana, mostra que a gente começa a ter um senso crítico do que é o que não é tributo e ter uma atenção melhor nessa situação. Eduardo, mas não quero falar quanto que eu ganho. Você não precisa nem falar que o trabalho é de quem ganha e como que ganha. Você vai pegar e colocar lá os valores, eu não quero nota de nada, quero comprovante de nada, eu só quero que você planilhe e faça um texto de uma análise crítica. Tá? Mas para quê? Eu quero que você fuxique nas contas e descubra o que você tem de tributação de cada uma dessas coisas. Para você concordar ou discordar. Não, minha carga tributária aqui está baixa. Estou pagando 20% só. Maravilha. Será que você pesquisou certo ou errado? Eu não vou tirar ponto e nem dar se sua carga for de 10, de 20, de 30, de 40 ou 50. Vai depender do material que você pesquisar, dos comprovantes de conta que você tiver em mãos também. Mas, em cima disso, a gente vai trocar uma ideia aqui durante a aula da semana que vem, além de vocês postarem antes dela, justamente o que vocês acham e o que vocês tiveram de conclusões aí a respeito desse assunto. Tá joia? Tá joia. Valeu, professor. As ordens. Mais alguém, gente, com dúvida? Tá todo mundo tranquilo? Vai, gente, então vou encerrar por hoje. Qualquer coisa, vocês podem me chamar aqui no WhatsApp e eu estou à disposição de vocês. E até semana que vem, então, para a gente discutir aí a nossa primeira VA, ok? Um abraço para vocês, boa noite, uma excelente semana aí, fiquem com Deus. Boa noite, professor. Obrigada. As ordens.